Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Me chamo Carla Nonomura e eu sou a sua professora de Química. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de modelos atômicos. Na última aula nós falamos ali de John Dalton, que tinha ali o seu modelo atômico da bola de bilhar. Depois falamos de Thomson, ali com o seu modelo atômico do pudim de passas. E hoje nós vamos falar de Rutherford e também do Bohr. Então, o modelo de Rutherford. O Rutherford, ele foi um físico nascido ali na Nova Zelândia. Ele foi o primeiro cientista ali a propor um modelo que tem um núcleo central. Então, até então, os átomos, os modelos atômicos que a gente tinha anteriormente, ainda não tinham ali o núcleo. Então, a partir aqui, do modelo de Rutherford, o nosso átomo passa a ter um núcleo. E ele também estabeleceu ali as bases para o entendimento da estrutura atômica e também da radioatividade. Então, o Rutherford, ele fez ali um experimento, no qual ele bombardeou uma fina lâmina de ouro com partículas alfa. E essas partículas alfas possuem ali uma carga elétrica positiva. E depois ali de um tempo, ele percebeu que havia um desvio dessas partículas, o que indicava o quê, gente? Uma colisão com uma outra carga positiva. Foi então que foi descoberto ali o núcleo do átomo e que ele era constituído por prótons. Então, como a gente pode ver aqui, está sendo bombardeado aqui, com partículas alfas, e aí começou a perceber que vinha o quê? Começou a ter alguns desvios. E que esses desvios, quando eles aconteciam, é porque eles estavam colidindo ali, com um núcleo positivo. Foi então que foi descoberto ali a questão do núcleo do átomo. Então, aqui, as partículas alfas, elas batiam aqui, com o núcleo da placa de ouro e era desviado. Então, a partir desse experimento, foi feita, então, a descoberta ali do núcleo do átomo. Esse modelo ali de Rutherford, ele ficou conhecido como modelo planetário, no qual a gente já tem aqui no centro um núcleo e os elétrons aqui, ao seu redor, muito parecido ali com o sistema solar, no qual a gente tem o núcleo, que seria o Sol, e todos os planetas ao seu redor. Por isso, esse modelo atômico também ficou conhecido como modelo planetário ou o modelo do sistema solar. Qual foi a falha ali desse modelo ali de Rutherford? Então, ele falava que toda a carga elétrica, depois de um tempo, ela vai sofrer o quê? Ela vai sofrer a perca da energia cinética. Então, aqui a gente tem um elétron, e aí ele vai perdendo energia até que ele acaba colidindo aqui com o núcleo do elétron. Então, aí a gente já vê uma falha aqui nesse modelo atômico. Outra falha que esse modelo atômico aqui de Rutherford apresentava é que ele não tinha detalhes sobre as órbitas ali dos elétrons e nem dos níveis de energia. E ele também não incorporou os princípios ali da mecânica quântica. Foi aí que veio, alguns anos depois, o modelo de Niels Bohr. Então, Niels Bohr, ele foi um físico dinamarquês, também um cientista, que explicou ali com precisão os espectros atômicos. Ele fez também ali a ponte entre a física clássica e a emergente física quântica. Então, ele também criou alguns postulados. Então, nesses postulados de Bohr, ele falava que os elétrons vão descrever camadas circulares estacionárias aqui ao redor do núcleo. Então, aqui a gente tem o núcleo do átomo, com seus prótons e nêutrons, e aqui ao seu redor, a gente tem essas camadas circulares estacionárias. Em cada uma dessas camadas, a gente vai ter ali os elétrons. E esses elétrons estão divididos em camadas, que também a gente pode chamar de níveis de energia. Então, são 7 camadas. Nessa primeira camada aqui, a camada K, ele vai ter 2 elétrons, então cada camada ela vai comportar um número máximo de elétrons. Então, a gente tem aqui a camada L, que ela comporta até 8 elétrons, a camada M, que vai comportar 18 elétrons, a camada N, com 32 elétrons, assim como a camada O também, que comporta 32 elétrons, a camada P com 18 elétrons e a camada Q ali com 8 elétrons. O segundo postulado ali do Bohr, ele falava sobre o salto
quântico, né? Então, o salto quântico nada mais é quando a gente tem um elétron, então aqui a gente tem esse elétron, que também é um fóton de... ele vai ser atingido ali por um fóton de energia, que pode ser eletricidade, calor ou luz. E esse elétron vai fazer o quê, gente? Ele vai fazer um salto, ele vai pular para uma camada mais externa, que vai ter uma energia mais alta. Então, esse elétron recebe ali uma fonte de energia e ele pula para uma camada mais externa. Porém, depois de um tempo, o que acontece? Esse elétron, ele vai o quê? Ele vai perdendo energia. E quando ele perde essa energia, né, ele vai ficar instável e ele vai voltar ali para a sua camada de origem, né? Então, nesse processo de retorno ali do elétron, ele vai perder também energia em forma de ondas eletromagnéticas, que nós chamamos também de fóton de luz. Então, primeiro ele pula para uma camada mais externa, depois ele retorna para a sua camada de origem. Então, aqui ó, nós temos o elétron, ele está aqui rodando até que ele recebe uma energia. Então, ele pula para uma camada mais externa. Está lá rodando, rodando, perde energia e retorna aqui para essa camada mais interna. Agora, vamos ver como que a gente vai trabalhar um pouco mais na prática, né, com essa questão do salto quântico. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem um experimento muito legal, que eu gosto muito de fazer em sala de aula, que é o teste de chamas. Cada sal ele vai possuir uma cor específica. Então, por exemplo, aqui o lítio, se a gente coloca aqui na pontinha e coloca na chama, a gente vai ver a sua cor característica, ó, que é bem vermelhinha. Então, aqui os elétrons, né, os átomos aqui do lítio, eles vão receber essa energia, né, energia térmica, e eles vão pular para uma camada mais externa, e quando eles retornam, eles vão liberar esse fóton de luz, né? Então, a gente tem aqui o lítio, que é bem vermelhinho, o estrôncio, que é mais alaranjado, o sódio, né? Então, o sódio é muito comum a gente ver ali quando a gente está cozinhando, né? Então a gente está cozinhando e aí cai um pouquinho de sal lá na chama do fogão. Logo a gente vê aquela chama bem amarelada. Então nada mais, nada menos que um salto quântico ali do nosso sal de cozinha. Aí a gente tem o cobre, que é bem verdinho, o potássio, que ele tem uma cor ali meio roxinha, meio lilás. Outra forma que a gente encontra aí o salto quântico é nos fogos de artifício. Então, ali o fogo de artifício, né, também vai ter esse sal e quando, né, tem ali o dispositivo de explosão, ele vai explodir ali nas cores características de cada um dos sais. Outra forma ali de ver aí na prática, né, a questão do salto quântico e da luminescência é o luminol ali numa cena de crime. Então, imagina aí, ó, gente, ocorreu um crime, né, alguém foi assassinado e o que acontece, gente? A pessoa vai rapidinho, vai lá fazer a limpeza, vai passar água sanitária, vai deixar bem limpinho a cena do crime. Mas o que eles não sabem é que o pessoal lá da polícia forense, lá do CSI, eles têm esse produto que chama luminol. E quando a gente borrifa, né, esse luminol ali na cena do crime, o luminol ele se liga ao ferro, né? Então, ao ferro do sangue que está presente ali naquela cena de crime. E quando a gente coloca ali a luz negra, rapidamente vai ficar luminescente. Então, ninguém consegue esconder aí nenhum crime. Outra forma da gente ver esse tipo de salto quântico é ali na bioluminescência de animais, né? Então, aqui a gente tem uma água viva, mas nós também temos os vagalumes, que tem essa questão da bioluminescência. Os letreiros luminosos, né? Então, a gente tem ali os gases nobres e também eles passam por esse processo de salto quântico. O raio-x e o infravermelho, e também nós temos os bastões de neon. E agora eu trouxe aqui alguns bastões para demonstrar isso na prática para vocês. Como que funciona aquele bastãozinho de neon que a gente coloca nas festas? Então, o bastão de neon, gente, ele vai ter o quê? Uma solução de éster e fenil oxalato e corante fluorescente nessa parte mais externa. E dentro dele vai ter o quê? Vai ter uma solução de peróxido e de hidrogênio em um recipiente, né, com um frasquinho de vidro. Ele fica aprisionado, ele fica preso ali nesse frasco de vidro. E aí, quando a gente quebra, né, então para a pulseirinha ela começar
a liberar ali o seu brilho, né? A gente quebra ela e à medida que a gente vai quebrando, vai ocorrer o quê? Uma reação química. E quando essa reação química acontece, né, a pulseirinha, aos poucos, ela vai ficando luminescente. A gente chama isso de quimioluminescência. Então, vamos agora, vou pedir aqui para que sejam apagadas as luzes do estúdio, hein? Então, agora, vamos quebrar aqui, ó, os nossos bastões de luz neon. Enquanto a gente quebra aqui, ó, tá acontecendo as reações químicas, onde está tendo a mistura, né, dos elementos e liberando ali a fluorescência. Então, é assim que funciona esses bastõezinhos aqui de luz neon. Vamos voltar agora para o revisando. Agora vamos revisar o aprendizado que nós tivemos hoje. Nós falamos primeiro sobre o modelo atômico de Rutherford, que era aquele modelo planetário, que tinha um núcleo positivo, e depois falamos ali do modelo de Bohr, já com as suas órbitas quantizadas, e também falamos ali sobre o salto quântico. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Um abraço e até a próxima!